Na época primordial, o homem era em si mesmo perfeitamente equilibrado quanto ao complementarismo do yin e do yang. Por outro lado, ele era yin ou passivo, em relação só ao princípio, e yang ou ativo, em relação ao cosmos ou ao conjunto das coisas manifestadas. Volta-se, portanto, naturalmente para o norte, que é yin, como na direção de seu próprio complementar. Ao contrário, o homem das épocas posteriores, em consequência da degenerescência espiritual que corresponde à marcha descendente do ciclo, tornou-se yin em relação ao cosmos. Deve, portanto, voltar-se para o sul, que é yang, para assim receber as influências do princípio complementar daquele que se tornou predominante nele, e restabelecer na medida do possível o equilíbrio entre o yin e o yang. A primeira dessas duas orientações pode ser dita polar, enquanto a segunda é propriamente solar. No primeiro caso, o homem olhando a estrela polar, ou a cumeeira do céu, tem o leste à sua direita e o oeste à sua esquerda. No segundo caso, olhando o sol no meridiano, tem ao contrário, o leste à esquerda e o oeste à direita. Isso explica uma particularidade que, na tradição extremo-oriental, pode parecer bastante estranha àqueles que não conhecem a sua razão. Na China, de fato, o lado a que em geral se atribui a preeminência é o esquerdo. Dizemos geralmente, pois isso não foi constantemente assim em todo o curso da história. Na época do historiador Seu Mat-sien, isto é, no século II, antes da era cristã, a direita parece ter, ao contrário, suplantado a esquerda, pelo menos no que concerne à hierarquia das funções oficiais. Parece que houve, então, pelo menos nesse ponto de vista, como uma espécie de tentativa de retorno às origens, que deve ter correspondido, talvez, a uma mudança de dinastia, pois tais mudanças na ordem humana tradicionalmente são sempre postas em correspondência com algumas modificações da própria ordem cósmica. Mas numa época mais antiga, embora com certeza muito afastada dos tempos primordiais, era a esquerda que predominava, como indica especialmente essa passagem de Lao Tse. Nos assuntos favoráveis ou de bom augúrio, põe-se em cima a esquerda, nos assuntos funestos, põe-se em cima a direita. Era dito também, pela mesma época, a humanidade é a direita, a via é a esquerda, o que implica manifestadamente uma inferioridade da direita em relação à esquerda. Postas em relação uma com a outra, a esquerda correspondia então ao yang e a direita ao yin. Assim, que isso seja de fato uma consequência direta da orientação tomada, ao se voltar para o sul, é o que prova um tratado atribuído a Quan Tseu, que teria vivido no século VII, antes da era cristã, e no qual está dito: a primavera faz nascer os seres à esquerda, o outono destrói à direita, o verão faz crescer antes, o inverno põe de parte depois. Ora, segundo a correspondência admitida em todas as partes entre as estações e os pontos cardeais, a primavera corresponde ao leste e o outono ao oeste, o verão ao sul e o inverno ao norte. É, portanto, exatamente o sul aqui que está antes, e o norte depois, o leste à esquerda e o oeste à direita. Naturalmente, quando se toma, ao contrário, a orientação que se volta para o norte, a correspondência da esquerda e da direita se inverte, do mesmo modo que a do antes e do depois. Mas, em última análise, o lado que tem a preeminência, seja a esquerda num caso ou a direita no outro, é sempre invariavelmente o lado do leste. Essencialmente, isso é o que importa, pois vê-se por aí que no fundo a tradição extremo-oriental está perfeitamente de acordo com todas as outras doutrinas tradicionais, nos quais o Oriente
é sempre considerado efetivamente como lado luminoso, Yang, e o Ocidente como lado escuro, Yin, um em relação ao outro. A mudança nas significações respectivas da direita e da esquerda, condicionada por uma modificação de orientação, é, em síntese, perfeitamente lógica e não implica, em absoluto, nenhuma contradição. Essas questões de orientação são, além disso, muito complexas, pois não apenas é preciso ter sempre atenção para não cometer a esse respeito nenhuma confusão entre correspondências diferentes, mas pode ainda suceder que, numa mesma correspondência, a predominância da direita e da esquerda em relação uma com a outra se dê em pontos de vista diferentes. É o que indica muito claramente um texto como esse. A via do céu prefere a direita, o Sol e a Lua se deslocam para o Ocidente. A via da Terra prefere a esquerda, o curso d'água corre para o Oriente. Dispomos-los igualmente em cima, isto é, um e outro dos dois lados tem direito à preeminência. Essa passagem é particularmente interessante, primeiro porque afirma, sejam quais forem, aliás, as razões que ela dê para isso, as quais devem ser, de preferência, tomadas como simples ilustrações tiradas das aparências sensíveis, que a preeminência da direita está associada à via do céu, e a da esquerda à via da terra. Ora, a primeira é necessariamente superior à segunda, e pode-se dizer, é porque os homens perderam de vista a via do céu, que acabaram por se conformar com a via da terra, o que assinala bem a diferença entre a época primordial e as épocas posteriores de degenerescência espiritual. Pode-se ver nisso, em seguida, a indicação de uma relação inversa entre o movimento do céu e o movimento da terra, o que está rigorosamente de conformidade com a lei geral da analogia. Ocorre sempre isso quando se está diante de dois termos que se opõem de tal modo que um deles é como um reflexo do outro. Reflexo invertido como a imagem de um objeto no espelho o é em relação a esse mesmo objeto, de modo que a direita da imagem corresponde à esquerda do objeto e vice-versa. Aditaremos a propósito uma observação que, embora pareça bastante simples em si mesma, está longe de ser sem importância. É que, principalmente, quando se trata da direita e da esquerda, deve-se sempre ter o maior cuidado de determinar em relação a que elas são consideradas. Desse modo, ao falar da direita ou esquerda de uma figura simbólica, queremos dizer com isso as dessa própria figura ou as de um espectador que a olha, colocando-se diante dela. De fato, os dois casos podem apresentar-se, quando se trata de uma figura humana ou de qualquer outro ser vivo. Quase não há dúvida sobre o que convém chamar sua direita e sua esquerda, mas o mesmo não acontece em relação a outro objeto qualquer, uma figura geométrica, por exemplo, ou ainda um monumento. Então, considera-se mais comumente a direita e a esquerda, situando-se no ponto de vista do espectador. Mas isso não é, todavia, sempre assim. Pode acontecer também que se atribua às vezes uma direita e uma esquerda da figura considerada em si mesma, o que corresponde a um ponto de vista naturalmente inverso ao do espectador. A falta de precisão nesse sentido, em cada caso, pode nos levar a cometer erros bastante graves a respeito. Outra questão conexa à da orientação é a do sentido das circunambulações, rituais nas diferentes formas tradicionais. É fácil perceber que tal sentido é determinado de fato, seja pela orientação polar, seja pela orientação solar, na acepção que demos anteriormente a essas expressões. Se considerarmos as figuras adiante, o primeiro sentido será aquele no qual, olhando na direção do norte, vêem-se as estrelas girarem em torno do polo. Em contraposição, o segundo sentido será aquele no qual se efetua o movimento aparente do Sol para um observador que olha na direção do sul.
A circunambulação se realiza constantemente, com o centro à esquerda no primeiro caso, e ao contrário, à direita, o que é chamado em sânscrito pradakshina. Esse último modo é o que se usa em particular nas tradições hindus e tibetanas, enquanto o outro encontra-se principalmente na tradição islâmica. A essa diferença de sentido se liga igualmente o fato de avançar o pé direito ou o pé esquerdo em primeiro lugar numa marcha ritual. Considerando ainda as mesmas figuras, pode-se ver facilmente que o pé que deve estar avançando em primeiro lugar é forçosamente o do lado oposto ao lado que está voltado para o centro da circunambulação, isto é, o pé direito no primeiro caso e o pé esquerdo no segundo. E essa ordem de marcha é em geral observada, mesmo quando não se trata de circunambulações propriamente ditas, como se assinalasse, de algum modo, a predominância respectiva do ponto de vista polar ou do ponto de vista solar, quer numa forma tradicional dada, quer mesmo às vezes para períodos diferentes no curso da existência de uma mesma tradição. Dessa forma, todas essas coisas estão longe de se reduzirem a simples detalhes mais ou menos insignificantes, como poderiam crer os que não compreendem nada do simbolismo nem dos ritos. Elas são, ao contrário, ligadas a todo um conjunto de noções que tem grande importância em todas as tradições, e disso poder-se-ia dar ainda muitos outros exemplos. Caberia também, a propósito da orientação, tratar também de questões como as de suas relações com o percurso do ciclo anual e com o simbolismo das portas zodiacais. Encontramos aí, além do mais, a aplicação do sentido inverso, que assinalávamos anteriormente, nas relações entre a ordem celeste e a ordem terrestre. Essas considerações, porém, constituiriam aqui uma digressão demasiado longa e encontrarão talvez melhor lugar noutros estudos.